Olá, meu nome é Aline Deiró, sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Gestão e Avaliação da Educação Superior na Universidade Federal da Paraíba e hoje vim apresentar para vocês o artigo intitulado Práticas de Planejamento Estratégico das Instituições Federais de Ensino Superior Brasileiras no contexto da avaliação institucional, uma revisão de escopo. Um estudo que foi realizado por mim juntamente com o professor Paulo Fernando Cavalcante e a professora Guaciara Veloso. Essa pesquisa surgiu da necessidade de compreendermos como o planejamento estratégico pode contribuir para fortalecer a autonomia universitária e a melhoria da gestão educacional em um contexto em que muitas vezes o planejamento e a avaliação nem sempre caminham de forma integrada. Dessa forma, desenvolvemos um estudo a partir do método da revisão de escopo, utilizando a ferramenta PRESS. Dessa forma, mapeamos através de consulta das principais bases de dados nacionais e internacionais os principais estudos que falam sobre o tema a partir do ano de 2010 a 2024 e identificamos 84 estudos elegíveis. A partir da análise aprofundada desses estudos, podemos compreender um pouco mais quais são as principais práticas, os principais desafios que permeiam o planejamento estratégico dentro das instituições federais de ensino superior brasileira, assim como as principais práticas que estão sendo utilizadas pelas instituições para vencer essas barreiras e realmente implementar um planejamento efetivo, formativo e que contribua com o desenvolvimento institucional e com o fornecimento de uma educação cada vez mais de qualidade e gratuita para a sociedade. Sou Paulo Fernando de Moura Bezerra Cavalcante Filho, professor do Departamento de Economia da UFPB, orientador de mestrado no PPGás da UFPB, da mestranda Aline Deiró. Fizemos um estudo em conjunto e no nosso estudo revelou que os sinais ele tem um papel central como indutor do planejamento estratégico nas universidades federais, ou seja, articulando a avaliação com o planejamento, mas que frequentemente o seu uso acaba se limitando ao cumprimento e à pressão de exigências regulatórias, como para, por exemplo, o recredenciamento da universidade, deixando em segundo plano o seu potencial de promover melhorias formativas e emancipadoras efetivas. Foram mapeadas no estudo as principais ferramentas de planejamento estratégico aplicadas na elaboração dos planos de desenvolvimento institucional, assim como as principais barreiras enfrentadas em sua implementação. Observamos que metodologias como o Balanced Scorecard, como o planejamento estratégico situacional, a análise SWOT, o ciclo PDCA, entre outros, são utilizados por várias das instituições na elaboração e monitoramento dos PDIs. Essas ferramentas são essenciais para alinhar ações estratégicas com as reais necessidades das universidades e com as demandas sociais que essas instituições têm como missão cumprir. Observou-se que as diferentes metodologias adotadas pelas instituições federais de ensino superior, assim como o engajamento da comunidade acadêmica, influenciam a efetividade da prática de gestão educacional. Embora reconhecido como um processo fundamental para a gestão e o desenvolvimento institucional, os estudos analisados indicaram significativas barreiras que comprometem o planejamento estratégico nestas IFES. Entre os desafios mapeados estão a falta de cultura organizacional, voltada para o planejamento e para a avaliação, a escassez de indicadores assertivos, a baixa participação da comunidade acadêmica no processo de elaboração e cumprimento do planejamento e a carência de articulação entre áreas administrativas e acadêmicas. Meu nome é Guaciara Veloso Castelo Branco, eu sou professora titular da UFPB e tenho como formação mestrado em Educação pela Federal da Paraíba e doutorado em História pela Federal de Pernambuco e com instância pós-doutoral na área de Sociologia na Universidade de València, na Espanha. Nesse trabalho, eu tive o prazer de co-orientar a mestranda Aline Deiró e na propositura deste artigo, aqui nesse momento, vou apresentar brevemente algumas considerações finais e contribuições que o texto promete trazer para a comunidade acadêmica. Afinal de contas, superar barreiras ao planejamento estratégico nas IFES exige um esforço coordenado para enfrentar desafios culturais, políticos, administrativos e financeiros, reduzindo os hiatos entre os níveis estratégicos e operacionais. Para isso, é necessário construir um ambiente institucional que valorize o diálogo e a colaboração entre todos os segmentos envolvidos nas instituições, ou seja, docentes, estudantes, servidores técnicos administrativos e gestores. Esse processo, ele demanda a consolidação de uma governança participativa e de uma cultura organizacional que perceba o planejamento estratégico não como uma obrigação meramente burocrática, mas como uma ferramenta essencial para a tomada de decisões e para a melhoria contínua. Nesse sentido, as instituições, elas têm investido em capacitação contínua dos gestores, criando comissões temáticas e realizando consultas públicas para fortalecer a participação de docentes, servidores técnicos administrativos e estudantes. Elas também têm promovido fóruns, seminários e reuniões periódicas, além de formar grupos de trabalho intersetoriais e adotar metodologias estruturadas, fortalecendo a transparência por meio da divulgação de relatórios e prestações de contas. A utilização de plataformas digitais, através de dashboards interativos e sistemas como o FORPDI, tem otimizado processos e contribuído para a continuidade de ações, mesmo diante da rotatividade de pessoal. Esse cenário, ele evidencia que o planejamento estratégico ele deve ser visto como uma oportunidade de transformação
para a missão educacional das IFES. Né? Mais do que uma exigência meramente administrativa, o planejamento estratégico ele vai se configurar como um instrumento de mudança sustentado pela transparência, pela inovação e pelo engajamento de toda a comunidade acadêmica. Né? E esperamos que esse estudo ele possa contribuir com reflexões e melhorias na gestão das instituições federais de ensino superior. Eu agradeço de antemão, né, e convido a todos para a leitura do nosso artigo. Obrigada.